A Prefeitura adotou novas medidas para evitar superlotação nos pontos e também nos transportes públicos. São os chamados turnos de trabalho. E a Natasha Franco está ao vivo com as informações. Oi, Natasha, boa noite para você. A partir de quando e como isso, então, vai começar a funcionar, Natasha? Boa noite, Yasmin. Boa noite a todos. Então, começa a partir de amanhã já, Yasmin, já está valendo o decreto do prefeito com a estipulação desses turnos de trabalho. Indústria até às 6 horas da manhã, comércio só a partir das 9 da manhã. Isso significa, Yasmin, que, por exemplo, supermercados que abriam muito mais cedo, agora não vão poder mais fazer isso, terão que abrir só a partir das 9 da manhã. Como você disse, essa é uma medida da Prefeitura do Rio de Janeiro para tentar reduzir o impacto na superlotação dos transportes públicos. O BRT tem sido ainda um grande problema e principalmente no iniciozinho da manhã, logo depois que passa o horário de pico, por volta de 8 horas, isso já não acontece mais. Então essa medida de escalonamento dos turnos de trabalho é para reduzir a superlotação nos transportes públicos. Eu falei setor de comércio e indústria e os serviços não estão incluídos com o escalonamento porque, de acordo com a Prefeitura, tem muita gente de home office e nesse caso acaba não impactando tanto assim no transporte público. Então, comércio e indústria. Indústria às 6 horas da manhã, comércio às 9 horas. Com algumas exceções, né, Yasmin? Por exemplo, a padaria pode continuar abrindo mais cedo, como sempre abre, bem de manhãzinha, assim como as farmácias vão poder continuar 24 horas por dia ou abrindo mais cedo. Então, existem algumas exceções também dentro desse decreto. A medida da Prefeitura quer reduzir o impacto no transporte, principalmente aqui na capital fluminense, mas isso acaba impactando positivamente também no transporte intermunicipal, Yasmin, como metrô, trens e barcas, já que muita gente sai de outras regiões aqui do estado do Rio para vir trabalhar aqui na capital. Tá certo, obrigada, Natasha. E uma pesquisa realizada pelo Data Favela revelou que as mães moradoras de comunidades são as mais afetadas pela crise econômica causada pelo coronavírus. Viviane é mãe de 8 filhos e mora com 3 deles. Trabalha como cozinheira, mas não possui renda fixa. Desde que a quarentena começou, recebe ajuda de voluntários. Tudo que vier é bem-vindo. Eu estou grávida, sem trabalhar, eu não tenho quase nada do neném, entendeu? Eu preciso de ajuda. A pandemia mudou completamente a vida dos brasileiros, principalmente de mulheres moradoras de comunidades em todo o país. Um estudo feito pelo Data Favela, em parceria com o Instituto Locomotiva, mostra que 92% das mães que vivem nessas localidades prevêem dificuldades para comprar comida após um mês sem renda. O levantamento foi feito em 260 favelas espalhadas pelo Brasil. A forma de garantir com que elas consigam sobreviver e garantir a saúde da própria família nesse momento é através de modelos de distribuição de renda. E os voluntários estão a todo vapor. Centenas de toneladas de alimentos foram arrecadadas e distribuídas. Novas iniciativas nascem a cada dia. A Central Única das Favelas, por exemplo, lançou o site mãesdefavela.com.br para arrecadar dinheiro e ajudar 20 mil mulheres. A mãe da favela é aquela que não só cuida das crianças, como cuida também dos mais velhos. A mãe da favela é a grande responsável pela saúde dentro do lar. E não me parece justo que a sociedade a obrigue a escolher entre garantir a saúde de todos que moram na sua casa ou garantir o prato de comida cheio. Ou a sociedade enxerga essa necessidade urgente das favelas, ou nós corremos o risco de se iniciar um grande processo de convulsão social no Brasil. E olhem só essa iniciativa. Os moradores da favela Santa Marta, em Botafogo, na zona sul do Rio, começaram a fazer por conta própria a higienização da comunidade para evitar a disseminação do coronavírus na região. A limpeza dos becos e vielas começou pela parte alta da comunidade. Os locais onde há maior concentração de pessoas foram os principais pontos a serem desinfectados nesta primeira fase de sanitização. A gente começou da parte alta porque geralmente é sempre a última a ser atendida. Todo mundo quer fazer os eventos, as atividades todas na frente de Santa Marta
e quem mora ali em cima sempre é esquecido. A iniciativa partiu do próprio Tiago, que é morador e guia de turismo do local. Ele, o irmão e outros voluntários resolveram colocar a mão na massa para evitar que o coronavírus se dissemine na comunidade. Os equipamentos de proteção individual e os materiais de limpeza foram conseguidos através de doações. Em 5 horas, os moradores conseguiram higienizar metade da comunidade. A ideia é que esse trabalho de sanitização seja feito pelo menos 2 vezes por semana. Mas para isso, é preciso que mais produtos sejam doados. A gente estava, eu e meu irmão Tandy, com os equipamentos, com a roupa toda branca, e nossos amigos voluntários, 4 moradores, só com a máscara e ajudando, carregando o balde e tal. Vai acabar. E aí, por isso que a gente tem esse apelo, pede o pessoal para poder doar, para ajudar a gente, para a gente continuar. São 6 mil vidas em Santa Marta. Este médico explica que medidas como esta são essenciais dentro de comunidades e ainda dá outras sugestões. Associado ao que eles estão fazendo, se eles conseguirem alguns galões desses que são usados para distribuição por exemplo, de mate ou parecido, como de plástico, né? Pode ser usado com sabão líquido do lado em lugares estratégicos. Isso funciona super bem e as pessoas teriam acesso a lavar mãos várias vezes ao dia, que é o que nós temos que fazer. E hoje foi o primeiro dia útil de restrições para veículos de outras cidades em Niterói, na região metropolitana do Rio. Até o momento, o município contabiliza 87 casos confirmados de coronavírus. O número de casos de Covid-19 confirmados em Niterói permanece com crescimento lento devido ao isolamento social e às ações da prefeitura. As restrições para táxis de outras cidades e ônibus intermunicipais foram uma das decisões adotadas para frear o contágio. Nesta primeira etapa, que vai até o dia 18 de abril, a medida tem como objetivo reduzir em 30% a movimentação no terminal João Goulart. Nesse primeiro fim de semana, no terminal João Goulart, a gente já alcançou essa meta de 70% de redução. Na verdade, a gente teve até uma redução de 72% na movimentação no terminal, em se comparando com o fim de semana normal. A movimentação interna da cidade já caiu 80%. O que a gente quer agora é trazer a movimentação intermunicipal para o mesmo patamar. Esta segunda-feira é o primeiro dia útil das restrições de acesso ao município. Ao todo, foram montados 28 pontos de restrições, sendo 7 deles bloqueios como esses, com a presença de agentes de trânsito e das forças públicas. Os guardas municipais, os agentes de trânsito estão aqui orientando, tirando dúvidas da população como um todo e fiscalizando a entrada de táxis de outros municípios. Os poucos táxis de outros municípios que têm entrado em Niterói são parados e orientados a retornarem aos seus municípios de origem. O decreto foi publicado na última quinta-feira e o descumprimento das determinações pode levar o infrator a cumprir penas previstas para os crimes de infração de medida sanitária preventiva e desobediência. Medidas também foram adotadas para evitar aglomerações em estabelecimentos essenciais que estão abertos no município. As filas de bancos estão sendo formadas do lado de fora. Já os supermercados, entre 7 e 10 horas da manhã, têm a entrada liberada apenas para pessoas com 60 anos ou mais. Só tinha idosos, até 10 horas só tinha idosos mesmo. Estava vazio, estava bem vazio. E as pessoas mais novas estavam esperando pelo lado de fora. Volta Redonda é a cidade do interior do estado do Rio com mais casos confirmados da Covid-19. Está atrás apenas da capital e também de Niterói. Volta Redonda tem pouco mais de 257 mil habitantes. É a 10ª cidade em número populacional no estado, mas quando o assunto é coronavírus, a cidade está em terceiro, atrás apenas da capital e de Niterói. Volta Redonda é um polo regional, principalmente mais próximo de São Paulo, que é o principal estado com problemas em relação ao Covid. Então essa aproximação com São Paulo e por ser essa líder regional, fez com que Volta Redonda entrasse nesse mapa de atenção pelo estado do Rio de Janeiro. Em 2 semanas, Volta Redonda passou de 8 para 62 casos confirmados e quase 500 suspeitos. Até a tarde desta segunda-feira,
3 mortes já haviam sido confirmadas. Os resultados dos exames de outros 4 óbitos ainda são aguardados. Os números são da Prefeitura e ainda não constam no boletim oficial do Estado. Diante do avanço do coronavírus, o governo do Estado assinou um decreto para isolar Volta Redonda, proibindo a entrada de ônibus intermunicipais, até mesmo de cidades vizinhas. Barra Mansa e Pinheiral também constavam no texto, mas essa medida foi tão polêmica que 24 horas depois o governador precisou voltar atrás. Muita gente que mora nas cidades vizinhas trabalha em Volta Redonda e precisa do transporte público. Por isso, o decreto irá sofrer mudanças. Obviamente que ajuste deve ter, principalmente quem tem os serviços essenciais e trabalham nessa cidade aqui de Volta Redonda e também que nós mandamos mão de obra para outras cidades. Apesar da situação, hoje foi dia de pagamento e as ruas de Volta Redonda nem pareciam de uma cidade em quarentena. E a Secretaria de Estado de Saúde começa no Hemorrio a estudar a utilização da técnica de plasma de pacientes curados para o tratamento de pessoas infectadas com a Covid-19. E eu volto a chamar a Natasha Franco, que vai explicar para a gente agora como vai funcionar então esse processo. Natasha. Yasmin, então, é um tratamento experimental, ou seja, ainda precisa de testes. Ele vai funcionar entre o Hemorrio e a Secretaria Estadual de Saúde com a coleta de plasma, ou seja, parte do sangue de pessoas que estão se recuperando do Covid-19. É preciso que tenha esses pacientes porque eles já têm anticorpos dentro do sangue que vão poder ser usados para o tratamento experimental nas pessoas que são pacientes graves. A gente vai ouvir agora um pouco dessa explicação do diretor do Hemorrio, Luiz Amorim. Essas pessoas geralmente desenvolvem anticorpos e graças a esse anticorpo eles conseguem eliminar o vírus e ficarem curados da doença. Então o princípio é colher plasma, que é a parte líquida do sangue, onde estão os anticorpos, as proteínas, etc. Então colher o plasma dessas pessoas, esse plasma, teoricamente, vai estar rico em anticorpos e esses anticorpos vão ser transfundidos, quer dizer, o plasma vai ser transfundido com o objetivo de fazer com que esses anticorpos ajam naquelas pessoas que estão com formas graves da doença do Covid-19. É uma pesquisa clínica, Yasmin. Isso significa que as pessoas ainda vão precisar passar por diversos testes para saber como é que o plasma realmente vai ou não beneficiar essas pessoas em estado grave. Existem testes de plasma em diversos outros lugares do mundo e agora o Hemorrio aguarda a aprovação do Conselho Nacional de Ética e Pesquisa para aprovar essa pesquisa clínica com o uso de plasma aqui no Rio de Janeiro para iniciar os testes. Com a coleta desses pacientes que ainda estão se recuperando do novo coronavírus e esses anticorpos, cada plasma pode beneficiar até 3 pacientes que estão com o novo coronavírus. Yasmin. Obrigada, Natasha. E a campanha de vacinação contra a gripe vai ser retomada amanhã na cidade do Rio. Apesar do anúncio, a Prefeitura afirmou que no Rio Centro, na Zona Oeste, não vai ser realizada a campanha de imunização. Mais de 800 mil doses foram aplicadas e 75% do público-alvo foi atingido nessa primeira fase da distribuição das doses. A região metropolitana também vai retomar a campanha com novas dosagens em Niterói. O município vizinho de São Gonçalo também recomeça a imunizar com cerca de 35 mil doses. E a seguir, costureiras de escolas de samba produzem máscaras na luta para ajudar no combate ao novo coronavírus. Acostumadas a trabalhar a todo vapor nos meses que antecedem o carnaval, equipes de costura de escolas de samba também entraram na luta contra o coronavírus. As plumas e paetês deram lugar ao TNT, tecido usado na confecção de máscaras e outros equipamentos de proteção das equipes de saúde. Para ajudar no combate à pandemia, escolas de samba cariocas mobilizaram os barracões. Inicialmente, a prefeitura fechou acordo com 2 escolas, mas a rede de solidariedade cresceu rapidamente e 15 agremiações já estão envolvidas no projeto, incluindo todas do grupo especial. Elas recebem o material e doam o trabalho. Na Unidos de Padre Miguel, a mobilização já começou com 6 voluntários, mas outros também se ofereceram para reforçar a produção. Todos de máscaras e álcool gel nas mãos. A gente foi procurado pela prefeitura com um projeto piloto, onde a escola vai estar cedendo todo o ateliê, mais a sua mão de obra, voluntariamente, para combater esse vírus. Aqui são fabricados capotes, espécie de avental usado por médicos e enfermeiros. Com o aumento do volume de trabalho nos hospitais de todo o mundo,
o material essencial para proteger as equipes de saúde está em falta. Só o Hospital Ronaldo Gazola, unidade de referência em tratamento da Covid-19 na rede municipal, chega a usar 2.000 capotes por dia. Depois de aprender pela internet, uma professora transformou a casa em ateliê para a produção de máscaras. Chega a fazer 30 por dia. A ideia surgiu antes mesmo da recomendação do Ministério da Saúde para o uso de máscaras caseiras. Fui até a janela, que é onde eu vou no máximo, não vou na soleira da porta de jeito nenhum, e entreguei para ele. Nisso tinha um outro do lado, que eu conheço de vista, mas não conheço bem. Aí eu falei, espera um pouquinho que eu vou te dar uma máscara. Tem máscara para mim? Eu digo, tem para quem estiver passando na porta. E com Gabriela, que sugeriu que a mãe usasse suas habilidades para fazer as máscaras, elas chegam também a outros bairros da cidade. Aí ela ficou com a função da costura, eu fiquei com a função de pegar o material, as doações, e eu tenho entregado para muita gente na rua e às vezes pego o meu carro e distribuo na Zona Sul. Referência no combate ao novo coronavírus no Rio de Janeiro, o Hospital Municipal Ronaldo Gazola vai iniciar uma testagem em todos os profissionais de saúde. O resultado sairá em 20 minutos e vai definir a permanência ou não do profissional no atendimento, prevenindo assim a disseminação do vírus. É parte de uma campanha promovida pela iniciativa privada que já importou 500 mil testes e também deve ser expandida para outros municípios e estados. E a solidariedade para acolher e ajudar quem mais precisa tem se espalhado por todos os lugares. Há quem transforme o estabelecimento fechado em centro de produção e distribuição de quentinhas e kits para moradores de rua. O Clube de Motos na Zona Sul do Rio fechou as portas para o público, mas não para a solidariedade. Aqui, a cozinha só para no domingo, que é dia de descanso dos voluntários. Mas de segunda a sábado, são preparadas centenas de quentinhas para moradores em condição de rua. O clube está inoperante, está fechado. Temos uma cozinha que tem fogão industrial. Eu liguei para um amigo meu, que é um chefe de cozinha, conversei com ele que ele achava da ideia e resolvemos tentar começar esse projeto. A ação começou na última segunda-feira e desde então eles já distribuíram mais de 600 quentinhas para moradores em condição de rua. E a partir desta semana, eles vão produzir kits como esses para serem entregues a moradores de comunidades carentes. Com muito amor e carinho, determinação, a gente vai conseguir ajudar muita gente aí, que é o intuito, né? Matar a fome aí de quem está precisando. Doações de alimentos não perecíveis, como feijão, arroz, macarrão, farinha, além de produtos de higiene e limpeza, são bem-vindas. A ajuda vem de clientes, vizinhos e muitas pessoas que ficaram sabendo da ação através das redes sociais. Hotéis da cidade também se ofereceram a ajudar. Uma diretoria de um hotel que entrou em contato comigo, dizendo que eles tinham um hotel, estava não totalmente fechado, mas tem muito poucos hóspedes, e que eles tinham muitos alimentos, estavam todos dentro da validade, mas estavam próximos de acabar a validade. Então, se nós gostaríamos que eles fizessem uma doação. Vamos saber como fica o tempo aqui no Rio nesse começo de semana? A Desirê Brant, da Somar Meteorologia, tem as informações. Olá, Yasmin, muito boa noite. Boa noite também a todos que nos acompanham. A semana começou com sol, temperaturas altas na região sudeste, algumas pancadas de chuva agora no fim do dia, só que vem mudanças por aí. Uma frente fria já está a caminho e nesses próximos dias o sistema deverá provocar chuva e diminuir a temperatura, inclusive no Rio de Janeiro. Agora sim, vamos às temperaturas. No Rio de Janeiro, a máxima amanhã ainda chega aos 29 graus e com chuva forte. Na quarta-feira ainda deve chover bastante a qualquer hora do dia e a máxima já não vai passar dos 22 graus. Na quinta-feira o tempo seca, mas o friozinho vai continuar. Na região de Teresópolis, a máxima chega aos 28 graus nesta terça-feira. Na quarta, ainda com chuva, não deve passar dos 20 graus. Na quinta-feira o tempo seca, o sol aparece, mas o frio deve continuar. E a seguir, sem terem como se apresentar, músicos contam com vaquinhas e fazem apresentações virtuais para pagar as contas no fim do mês. Em tempos de pandemia, proprietários de quiosques fazem vaquinha para ajudar os artistas que estão sem receber o salário. As apresentações virtuais também podem ajudar os músicos a pagar as contas no fim do mês.
Como a aglomeração precisa ser evitada devido à contaminação do coronavírus, a presença de banhistas na orla reduziu e a apresentação dos músicos em bares e quiosques foram suspensas por tempo indeterminado. Com isso, a vida desses profissionais tem se tornado cada vez mais difícil devido à falta de renda. A musicista Priscila já está sentindo no bolso as consequências dessas mudanças. Eu até tirei da agenda os shows que eu já tinha programado, porque você fica fazendo conta, né? Deixei de ganhar X, deixei de ganhar X. Então a gente tá jogando conta pro alto e escolhendo aquela que cai primeiro, a gente paga. Mas tem gente do bem tentando amenizar essa situação. Como, por exemplo, o quiosque Coisa de Carioca, que criou uma vaquinha online para ajudar esses músicos. Em troca, está oferecendo cortesias que poderão ser usadas depois que tudo voltar ao normal. A ideia foi realmente fazer uma vaquinha, onde os 13 músicos que tocam aqui vão... Tudo que for arrecadado vai ser dividido entre eles e, como você falou, as pessoas que doarem vão estar trocando por cortesias que vão ser consumidas depois que o quiosque voltar à ativa. Já a Orla Rio, concessionária responsável pelos quiosques da Orla Carioca, criou a iniciativa de lives pagas para animar o público em casa e ajudar esses profissionais. Cada um se apresenta por 30 minutos e ganha cerca de R$200. Em 2 semanas, 24 artistas já participaram do projeto. Quando a gente vê o contratante como Coisa de Carioca, por exemplo, que é o quiosque que eu toco, fazendo essa iniciativa de uma vaquinha virtual para ajudar os músicos que tocam na casa, e também essa iniciativa da Orla Rio, de fazer lives no Instagram pagando pra gente, isso é algo que é muito raro e a gente agradece muito mesmo. O Jornal do Rio termina aqui. Muito obrigada pela companhia. Você fica agora com as principais notícias do país e do mundo no Jornal da Band e a gente volta a se encontrar amanhã às 6:50 da noite. Até lá!